Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Elia? Verdade, Mirtz. É muito bom estar aqui. Sempre vale a pena, né? Sempre muito bom estar com você. Que seja um momento maravilhoso de palavra, que isso sirva para alguma coisa para a nossa vida, para nos edificar, né? Hoje a nossa conversa vai ser bem prática, de coisas bem práticas. A nossa pauta é cada coisa em seu lugar. A bênção na ordem. A gente quer dizer que é realmente mostrar para você que manter as coisas em ordem, colocar as coisas em ordem é abençoador. Sim. Porque eu acho que, eu não sei, talvez essa seja uma época onde a gente mais faz as coisas, não é? É uma correria, ativismo. Não é um ativismo, Sim. Né? É uma correria. Gente, o nosso cotidiano, ele fica misturado com as coisas da casa, responsabilidade doméstica, profissional, emocional, né? Porque a gente também tem. E às vezes a gente tem a sensação que as coisas estão meio em desordem. Meio fora do lugar. Meio, né? Porque é muita coisa, Sim. né? Então, embora pareça o contrário, né? Então, mas é assim, eu sempre gosto. Por exemplo, nós estamos aparecendo na TV. Sim. Sentadas, conversando, como se... Né, tudo estivesse em ordem. Muito bom. Fora disso, né, vai olhar para a vida com exceção. É uma profissional, tem uma profissão, tem marido, tem casa, filhos, tem netos, neto, tem que ir ao mercado, tem que fazer comida, tem que... Tudo isso. Tem envolvimento de ministério. Tem ministério, tudo. tem tudo, sabe? E a gente está sempre fazendo algo mais. Né? Sabe? Fora que sempre aparece mais algumas coisinhas, é bem Sim. isso mesmo, né? E às vezes, então, a gente não se dá conta, mas as coisas estão realmente bagunçadas, essa que é a verdade, né? Agora, então, essa conversa é uma conversa muito simples, mas só que eu acho necessária, é da gente ter ordem nos ambientes que a gente vive. Sim. Seja eles... Aí você pode pensar, mas isso aí é problema de cada um. Procurar né? manter a ordem. Sabe? Né? Sim. Mas, sabe, seja em casa, seja no trabalho, seja no nosso interior, sabe? Realmente essa falta de ordem vai impactar na qualidade de vida que a gente tem, Sim. né? Dizem os psicólogos, né? Que quanto mais organizada está a tua vida, melhor está o teu interior. Normalmente, quando há muita desordem, a cabeça que não consegue organizar as coisas ao redor é porque interiormente também está desorganizada. E a gente não está falando uma coisa de estética, sabe? A gente não está falando de uma coisa de estética, de um ambiente, de um espaço só com estética. É muito bom. Agora, quem não gosta de estar num espaço limpo, bonito, agradável, organizado, né? Quando a gente chega num lugar assim, a gente se sente bem, é agradável. O próprio Senhor era de muita ordem. Quando ele mandava sentar, ele mandava sentar em grupos, né? Eu vou ler para vocês 1 Coríntios 14:33, palavra de Deus. Porquanto Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz. Sim. Então, nós temos um Deus organizado, Sim, um Deus que a Bíblia nos mostra, sabe, que colocou o caos em ordem, não é bem essa palavra, né? E coloca até hoje, né? Colocou o caos, Sim. ele organizou. E a gente vai ver, logo quando você começa a ler a Bíblia, nos primeiros capítulos de Gênesis, sabe, um Deus criando as coisas de maneira absolutamente ordenada. Sim. Se a gente pensar num Deus que podia estalar os dedos e falar, surja tudo, né? Sim. Apareça tudo. Não, ele fez isso de maneira ordenada, organizada. E nós temos o DNA dele, nós fomos criados em imagem e semelhança dele. Sim. Então, eu estou tentando mostrar que quanto nós precisamos pensar a respeito de organização em ordem,
na nossa vida. Sim. Não é uma conversa só para você, é uma conversa que vale para mim, que vale para todos, né? E com tudo organizado, a vida fica mais fácil. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma comida, uma coisa simples do dia a dia, se a sua cozinha está extremamente organizada, você sabe exatamente onde estão as coisas, tudo flui mais rápido. Se tá aquela bagunça, você não acha nada. Né? E esse é o grande problema. E vou falar uma coisa, sabe? Às vezes, as mulheres que estão nos ouvindo não se tocam com isso, sabe? E isso é verdade. Não tem essa experiência de pensar, uau, que diferença eu vir fazer essa comida hoje, quando estava tudo arrumadinho, do que nos outros dias que você fez correndo, que antes de... Onde está tal coisa, onde é que está o pegar ou lavar isso antes, sabe? Então, sabe, eu acho que a gente tem que pensar não só no benefício que tudo isso traz em termos de tempo, porque tempo é precioso, ainda mais hoje, né? Mas em termos, o fato de sermos cristãos. Eu sempre repito, a palavra de Deus diz assim, que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Pra glória de então, Deus. O serviço de casa também, o meu trabalho, tudo significa tudo, né? E sem contar a satisfação, né? Imagine você entrando numa cozinha com tudo ordenado para fazer uma comida. Que satisfação que dá. Agora, já pensou se chegar lá, a louça de ontem, como em muitos casos acontece, ainda está ali, que desânimo que você vai ter para fazer uma comidinha gostosa, né? Eu já ouvi pessoas dizendo, isso não me incomoda. Talvez não a incomode, realmente, eu não duvido disso. Mas se você conhecesse o outro lado disso, você veria o benefício. É muito melhor. Sim. É muito melhor, demais, né? Então, por isso que eu sempre... A satisfação que vai sentir. Por isso que eu coloco nessas pautas... que você precisa reconhecer. Sim. E reconhecer nem sempre é uma tarefa fácil, porque às vezes ela já está entranhada na sua rotina, né? Sim. É o que eu chamo de rotina de bagunça. Vai me desculpar, mas é rotina de bagunça, né? Queira ou não, né? E a gente tem que pensar, Mirtz, que às vezes isso pode ser muito fácil para mim, mas existem pessoas que têm dificuldade nessa área. Como eu falei no começo, às vezes o teu interior está desorganizado. Você não consegue organizar nem o teu interior, como que você vai organizar fora? Então, nós não estamos cobrando nada de ninguém, nós estamos falando de fica mais fácil e daqui, uma vida mais disciplinada, né? Mais organizada. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos falando de coisas comuns. Sim. Eu não estou falando de rede social, onde você vai ver ambientes perfeitos, né? A pessoa vai mostrar a sala dela perfeita naquele momento, vai mostrar a cozinha dela, claro, sem nenhuma xicrinha dentro da pia. Sim. Eu não estou falando, porque a nossa casa é dinâmica. Tá? É dinâmica. Eu desarrumo a minha cama à noite quando eu vou deitar e no outro dia eu tenho que arrumar. Eu arrumo para desarrumar de noite. É cíclico isso. É normal, esse é o padrão. Né? Agora, aí você pode falar assim, mas justamente porque eu estou falando, porque a gente ouve isso. Eu não tenho hábito de arrumar a cama, porque vai desarrumar à noite. Existe uma teoria por aí que diz que nem é bom arrumar. As pessoas que não gostam de fazer essa tarefa, muitas vezes dizem, não, eles dizem que por causa de ácaro, de uma série de coisas, é bom que você deixe a cama desarrumada. Então, cada um é diferente, mas a ordem faz parte, sabe? Né, então, esse espaço que vai te fazer bem. Eu não sei, por isso que eu digo, porque você vai religar essas coisas que nós falamos. Sim. Esse cuidado exterior, esse cuidado interior, esse cuidado com o tempo, né? Eu me sinto muito mal com as coisas muito... mas não sou perfeccionista, de jeito nenhum. E acho, por exemplo... Até porque a gente nem consegue deixar tudo perfeito. Sabe? Né? E outra coisa, sabe? Você tem que usar... Por exemplo, eu uso espaços, eu sempre digo assim... toda casa tem uma sala principal, a famosa sala de estar, sala de visita, seja lá o que for, né? Que você quer manter bem arrumada para chegar alguém e tudo mais. E tem gente que realmente não usa essa sala nunca, a não ser com visita. Sim. Ela tem o verdadeiro nome de sala de visita, você só senta lá. Não, na minha casa todo mundo usa o tempo todo
esse tipo de Todos sala. Os ambientes. Todos os ambientes. Eu gosto de dizer assim que todos os ambientes são usados, inclusive até a garagem é tão usada quanto qualquer outra coisa, né? E eu não fico muito preocupada com a estética disso quando nós estamos fazendo. Por exemplo, na minha sala principal eu jogo videogame. Eu gosto de projetar o videogame na parede, pra gente ficar bem grande e tal. Mas é óbvio que quando termina o jogo, eu Organizar arrumo. tudo. Eu tenho que arrumar. Você me fez lembrar de uma história quando os meus filhos eram pequenos, extremamente organizado. Pra você ter uma ideia, eu passava álcool no chão porque eles engatinhavam e as pessoas para entrarem na minha casa tinham que usar uma pantufa. Chegava, tirava o sapato, eu calçava a pantufa da minha casa e entravam. Pra você ter uma ideia como eu era. E aí, um dia, ouvindo uma história de uma senhorinha, que já tinha aí seus quase 80 anos, ela me explicou que ela não recebia mais visita nem de filhos, nem de netos, porque ela foi extremamente organizada, e aí ela não dava espaço para os netos. Então nós não podemos... Ninguém mais queria ir lá, né? Ninguém queria ir lá. Então, o que eu fiz depois disso? Por exemplo, meu esposo falava, vamos em tal lugar? Eu dizia, só depois que eu deixar tudo em ordem. Então, eu parei com esse extremismo, mas no momento certo, eu sou ainda organizada. Só parei de me cobrar aquela cortina que tem que ficar exatamente perfeita para eu poder dormir. Eu era assim. Então, algumas coisas eu fiquei mais maleável. Isso não quer dizer que não tenha ordem, né? Sabe aquela ordem que te faz bem? Sim. Por exemplo, que eu digo assim, são algumas coisas essenciais. Porque eu digo que tem bênção. Né? Por exemplo, você precisa ter na sua casa um lugar onde você guarda as chaves. Sim. Porque se você não tiver um lugar onde você guarda as chaves, Sempre já pensou perde. a sua agonia? Onde é que está a chave? O controle do portão, a chave, essas coisas, tudo isso tem que ter lugar certo, queridos. Sim, porque existe uma ordem. senão você vai sair e cadê a chave? Né? A gente já passou. Eu em casa tenho lugar de chave, claro, porque estou dizendo que tem. Mas, por exemplo, já aconteceu outro dia não, faz algum tempo, eu fiz até uma reflexão só sobre isso. Eu peguei a chave porque eu ia para o carro. Eu peguei a chave e com a chave na mão, eu me lembrei que antes de ir para o carro eu tinha que fazer outras coisas. Enfim, eu passei uns 10 minutos fazendo isso ou aquilo, eu fui pegar isso antes de entrar no carro. Quando eu cheguei na porta do carro, a chave não estava mais na minha mão, mas também não estava no lugar, né? Sim. Então, se eu tinha perdido 10 minutos, eu perdi mais uns 15 para achar a chave. Né? Então, fica mais difícil a vida. Fica muito mais difícil desordem. a vida, sabe? O que você sai? Você sai irritada, você sai atrasada, né? Eu saí atrasada e eu tinha compromisso. Atrapalha. Eu estava indo fazer programa de rádio que tinha horário. Né? Agora tem um detalhe, Mertz, a gente tem que também respeitar o outro, porque eu já vi muito no lado comercial, de você ver uma mesa que para mim estava super desorganizada. E aí muitas vezes a gente faz isso com o marido, né? A gente quer organizar a vida Chega do marido. E você organiza na tua cabeça, deixa... E aí a pessoa que é o esposo chega e fala, meu Deus, o que você fez? Você desorganizou tudo. Então, a tua organização não pode invadir a privacidade do outro. Mas né? então, mas eu digo, vai ser uma mesa, né? Sim. Eu estou dizendo naquilo que hoje é absolutamente básico. Essencial, né? Essencial, sabe? E tem muito a ver com isso mesmo. Porque se pessoas vão te ajudar, por exemplo, no contexto da casa, quem é? Eu acho que todo mundo tem lugar certo para botar copos, xícara, panelas e outras coisas. Eu né? sou extrema. Eu sou outro extremo, por exemplo. Tudo sempre no mesmo lugar. Quando alguém muda, eu falo, por que mudou? Pois é, porque essa ordem traz para você uma certa segurança, uma bênção. Comodidade. O que você quer? Eu quero uma... eu sei onde está, eu vou pegar, né? Até eu faço isso... para fazer benefício para mim mesma, porque eu não sofro tanto. Hoje eu pus em tal lugar, amanhã eu coloco em tal lugar. Sofre muito, então eu preciso me policiar. Essa é a parte que nós chamamos de a bênção de estar tudo no lugar, né? Certo. Gente, eu vou chamar um intervalo muito curtinho e a gente volta para continuar essa conversa que eu estou achando muito gostosa. Muito boa. Estamos de volta e um assunto bastante corriqueiro, você pode pensar, mas a gente está falando em a bênção
Sim. nas coisas e na organização, sabe? Porque o contrário disso, se você pegar uma coisa desorganizada, o que ela vai provocar em você? Estresse. Estresse é bagunça mental, Sim. né? Vai mexer com o teu interior, Sim. né? Vai mexer com o teu interior. No profissional, é pior ainda. Se você, no lugar que você trabalha, você não for organizada, você vai passar um péssimo testemunho para os outros. Sim. Não vai ser tão efetiva Sim. quanto você precisa ter, né? Sim. Vai impactar tanto o outro quanto você. E no emocional, que esse a gente negligencia também, é o fato desse ativismo total de você sempre estar fazendo alguma coisa e nunca parar um pouquinho para se olhar, se analisar, para ver como é que você tá, quais são os seus sentimentos, sabe? Então, esse momento de autocuidado, hoje a gente vê memes por aí, né? A gente vê memes de mãe com muita criança ou pequena dizendo que o único momento de sanidade que tem é né? dentro do banheiro, né? Ai, e olha lá ainda. Quando eu vou pro banheiro, olha se não vai bater na porta ainda, Sim, né? Tem essas coisas assim, né? Sim. Mas a gente está falando dos benefícios que podem ter a ordem justamente contra os prejuízos que tem a desordem, que são muito maiores. Que causa, né? Dentro do ser humano. Sabe? Procurar essas coisas, sabe? Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente vai começar com algumas coisas. Tem conversa, às vezes o homem está nos assistindo e fala, isso é conversa de mulher. Não é. Vai te ajudar muito também, sabe? Sim. Porque a desorganização consome tempo. Isso você não pode duvidar dessa frase. A desorganização consome tempo, sim. E detona a saúde. E mental, perder tempo, sim. né? Então, vamos ver algumas coisas. Eu vou ver por item como a gente pode mexer nessa história. Primeiro, priorização. Bom, prioridade é tudo, né, Conceição? Sim. Então, a gente priorizar aquilo que vai ser mais impactado pela desordem. O que vai me fazer mais mal se estiver desorganizado? Sim. Já que eu não posso fazer tudo. Começa então eu priorizo. Prioridades. Sim. Começo priorizando. Sim. Não é isso. Tem gente que fala, se a minha pia estiver limpinha, tá tudo bem. Então comece por lá. Comece pela pia. Né? Comece pela pia, vai qualquer coisa, né? Sim. Mas, enfim, você faz uma concentração naquilo que realmente é prioridade, que vai trazer aquilo que eu estou chamando de deixa você em paz, não te deixe estressada, que vai voltar, eu posso sair de casa e ir lá gravar, ou posso fazer tal coisa, posso fazer meu serviço, que eu vou estar bem se isso aqui estiver bem, né? Principalmente, eu acho que na parte, às vezes, de cozinha, hoje essa falta de tempo, pra nós, né? Mulheres, faz alguma coisa, já deixa alguma coisa pré-cozido, pré-lavado, tem os prés que ajudam bastante, né? Tudo antes. Outra coisa que eu acho muito legal, que eu acho uma dica legal, que eu estou aprendendo, eu tenho que confessar, é descarte. Livrar-se daquilo que está excedendo. Gente, é libertador. Agora vale para as mulheres mesmo. Eu penso assim, quantas tampas vezes você tem que não tem mais a panela? Não tem isso na cozinha? Isso. Você tem 5 panelas e tem 8 tampas lá. Tupperware, né? Quantas coisas nós guardamos. E essa coisa de guardar tem muito a ver com a nossa alma, com o nosso sentimento. Quando a gente se desprende, tudo tá ligado com o nosso interior, Mir. Sim. Essa coisa de guardar tranqueira, guardar coisa velha, ela nos impede de receber o novo, porque não tem nem não tem nem espaço, cabeça, nem espaço. espaço. Então, quando a gente aprende para esse tipo de trabalhar, é interessante a gente ver, abençoar uma outra pessoa. De repente, algo que você não está usando, não está usando há um ano, porque eu já sou a rainha do descarte, viu, Mirks? Em casa, essa semana, em reunião familiar, meu esposo falou, tudo, até minha máquina de escrever antiga foi descartada, porque não usa. Pensa, você ficar ligada a uma coisa do passado quando você pode ter uma máquina nova. Então, essas coisas dão um desprendimento também interior. Sabe, né? Você sabe porque descartar aquilo que você não precisa. Não só de espaço, como aquilo, porque no mínimo que eles vão juntar pó. Sim. Né? Ou vai ocupar espaço. E não tem onde você guardar a tua... Eu venho de uma família que tem familiares que guardavam um papelzinho
de todas as negociações, as compras e as vendas dentro de caixa. Quando ele foi recolhido, tudo isso foi para o lixo, porque era importante para ele, mas para as outras pessoas. Então, essa questão de descartar... Quer dizer, importante para ele, eu digo mas assim, quantas vezes ele abriu aquilo também, né? Nunca. Só fica guardado. Sabe? Né? Então desprendimento. Agora, para esse descarte, é bom a gente ter um período, fazer assim regularmente. Sim. Tá? Eu acho assim que de 3 em 3 meses, tem gente que acha, mas é rápido demais. Sabe lá, se você fizer 2 vezes por ano, já tá bom. Sim. Né? Mas dá para pensar de algumas coisas, né? De algumas coisas assim mesmo, né? Agora, para outras coisas, gente, guarda-roupa e tudo mais, você abrir o seu guarda-roupa e pensar que está pendurado lá uma blusa que faz 2 anos que você não usa, o que ela está fazendo lá? Abençoa uma outra pessoa, né? É verdade. Eu acho. Mas é uma coisa natural do ser humano, Mirtz, esse apego. Você acha que você vai usar um dia. Tem pessoas que guardam roupas, por exemplo, ganhou um pouquinho mais de peso e fica guardando achando que, entendeu? Então, cada um tem uma... Mas normalmente a gente gosta de guardar... É para deixar as mais em ordem. Outra coisa que eu digo para você não se estressar, é você compartilhar a responsabilidade. E para você compartilhar a responsabilidade, é igual, por exemplo... na minha casa, são muitos às vezes para almoçar, ou no domingo ou no sábado. E a pessoa quer te ajudar, né? Eu vou, tá bom. É muito bom que ela saia, ela vai perguntar para você, onde é que você guarda isso? Onde é que você guarda isso? Né? É muito bom que ela saiba aonde para poder compartilhar, senão você vai ter que falar o quê? Deixa aí que depois eu vou ver aonde eu vou pôr, né? Umas coisas assim. Desde cedo, essa parte de compartilhar numa casa tem que ser desde cedo. Lá meus netos, assim, nós almoçamos assim, tem quem lave a louça. Na minha casa tem quem lave a louça. Sim. Mas o quê? Ele é acostumado desde cedo, porque na casa dele não tem. Pega o seu prato, pega o seu talher, o seu copo, levanta da mesa e deixa onde tem que deixar. Porque do contrário, eles não vão aprender não a fazer isso. Não vai aprender ordem, não vai aprender essas coisas e que vai facilitar muito. Eu achei muito lindo essa semana, minha netinha de 9 anos, ela já me ajuda em algumas coisas. Mas ela chegou comentando, diz, minha amiga, a mamãe dela, ela tem 12 anos. E a mamãe dela disse que com 15 anos ela precisa trabalhar. Conversa de amigas. E assim, vovó, ela tem que fazer isso. Citou tudo que ela tinha que fazer para depois ela ir brincar. E eu quero ajudar você em alguma coisa. Ela tem 9 aninhos. E ela já se prontifica, põe o aventalzinho, ela já me ajuda em algumas coisas. Mas eu acho bonito isso. E eu expliquei para ela que isso não seria um peso para a amiga, porque seria um treinamento para ela ser uma excelente dona de casa e manter a ordem na casa dela quando ela fosse uma pessoa adulta. Então faz parte, né, Mirtz? Essa colaboração é muito importante. É importante e assim também. E quando você se posiciona... porque de fato eu vou te falar uma coisa, não dá para você consertar tudo uma vez só. Sim. Não pense que você vai falar, eu vou acordar hoje com o espírito preparado para organizar tudo na minha casa. Mesmo que você tenha uma casa pequena e tudo mais, na metade do dia você vai estar exausta, né? Porque você deixou tudo para um dia só. Vá fazendo isso com prioridades. Com prioridades nessa escala que a gente está falando. E assim, e vá celebrando cada conquista. Deixa eu te perguntar, não sei se você sabe de cor, na cabeça, quantas gavetas você tem na sua casa. Porque se eu dissesse, se você perguntasse para mim, eu não saberia dizer. Né? Tem gavetas em vários lugares. Eu vou até contar esses dias por curiosidade, tá? Quantas dessas gavetas são as que a gente chama de gaveta perigosa, né? Que você abre e leva o maior susto. Tem de tudo lá dentro, menos o que você queria encontrar. Não, é um risco para quem não é organizado que corre, sabe? Vá procurar, né? Isso. Aí você abre a primeira gaveta, a segunda, a terceira, não acha em nenhuma delas. Eu digo, tem que celebrar as conquistas, porque eu me propus a arrumar gavetas. Gente, faz assim, a primeira que você arrumou, fique feliz, celebre. Cada conquista é uma conquista. Tenho uma gaveta arrumada. Louvado seja Deus. E manter a organização. Porque daí é fácil manter. Porque se você é muito bagunçada no teu ser,
Precisa consertar primeiro por dentro para arrumar por fora. Porque senão você mesma bagunça aquilo que você arrumou. Manter a ordem também é um fator muito importante, Sabe? né? Porque senão ninguém consegue. Eu vou lembrar para você não pensar que isso é uma conversa de mulher. Vou lembrar o versículo para você. Assim, quer que vocês comam, quer bebam, quer que façam qualquer outra coisa, inclusive organizar, façam tudo para a glória de Deus. Sim. Eu estou falando com pessoas que sabem e que o valor disso, porque eu estou dizendo que isso pode nos abençoar, não é só você, é a mim, sabe? Nossa, eu estou aprendendo algumas coisas com filha minha agora. Quando eu vejo, eu digo, nossa, ela saiu daqui, via a casa dela assim e tomou uma postura diferente, aprendeu a fazer melhor do que eu fazia. Sim. Né? Então eu passo a fazer como ela faz. Sim, né? E tem pessoas que têm dificuldade, e hoje existem pessoas que você chama para pôr a sua casa em ordem, você aprende com ela e você aprende a manter organizado. Uma coisa que eu nunca gostei que organizassem para mim, mesmo com secretária em casa, com alguém para ajudar, é a parte básica do meu guarda-roupa, coisas pessoais, assim, eu sempre gostei, porque na hora que você precisa ser uma outra pessoa que organizou, você não sabe onde está. Então, essa questão de ordem brota de dentro para fora, viu, Mirtz? Primeiro você trata dentro, depois você organiza por fora. Sabe, quando a gente está falando sobre isso, está conversando sobre isso, para que você possa abraçar essa coisa de organizar como uma bênção a mais na sua vida. Porque o que vale mesmo sempre é a jornada e não o destino. Né? O trajeto. Esse trajeto, o percurso, essas coisas. A palavra de Deus em Efésios 5:15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Gente, isso pode se referir a isso também, porque nós não estamos falando só de uma coisa de estética, nós estamos falando de um bem-estar que vai proporcionar para os que moram com você, para você, para o seu interior, vai gerar satisfação. Você vai ser bom mordomo do tempo, com as coisas organizadas sobra tempo. O tempo de ficar com Deus. Quantas vezes você não pode ter mais tempo com a leitura da palavra, com um bom devocional, porque você tem que arrumar uma bagunça. Que você mesma fez. Que você fez. Que você não soube organizar, né? Porque não é fazer aquilo que você tem que fazer todos os dias. A gente faz. E você vai celebrar quando conseguir fazer isso. Você vai se sentir abençoada mesmo, com qualidade, né? Sim. Aí você vai dizer assim... Porque a gente diz que nós temos um Deus perfeito, um Deus de ordem. Aí a perfeição é só de Deus. Ele nos capacita. Ele nos capacita. A gente pode aprender todos os dias. A palavra de Deus diz assim, Tiago 1:5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e ela lhe será concedida. Né? Então a gente sabe, pede ajuda para Deus, se coloque, né? Começa do pouquinho. Né? Eu não estou falando de uma coisa impossível ou de uma coisa que é incomum. Eu falo sempre isso primeiro, serve sempre para mim também, né? Sim. Queridos, é o que a gente tinha para vocês hoje. A gente agradece muito a companhia e convida você a estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.